Eu sempre gosto de começar essas aulas falando, né, com essa frase do Steve Jobs, né, que a inovação é a única maneira da gente vencer, né, e essa década que a gente está agora, né, sem dúvida a cirurgia vai evoluir, né, e mudar, mas está evoluindo e mudando mais drasticamente que todo o século passado, né. Então, só para começar falando um pouco da plata, de como tudo começou lá, né? O sistema da Vinci lá em 99, né? Foi evoluindo em 2009, acho que sem dúvida foi o que deu o boom, né? Na cirurgia robótica, foi o robô que melhorou a imagem, né? Que foi o SI. Né? E aí com a evolução 2014, o XI, que é esse que a gente tem aqui no hospital, depois 2017 o X, que é para ser uma evolução do SI, né? É, isso porque que ficou muito tempo muito preso, né, Intuitive, né? Porque ela tinha uma oferta de produtos superiores, né, uma proteção no mercado, múltiplas autorizações regulatórias, né, uma grande base de instalação, relacionamento forte com os clientes, mas em 2019, né, expiraram as patentes, né, e estimulou uma nova era de sistemas robóticos, né, mestre-escravo. Então, só um pouquinho do cenário do Da Vinci, né? Mais de 106 sistemas no Brasil, né? 120 mil procedimentos, essa última atualização que eles têm no site dele. Aqui um pouco do cenário no Brasil. E no Rio Grande do Sul, aqui eu sempre falo, tem 10 plataformas. Hoje em dia, Porto Alegre 4, Passo Fundo 1, Novo Hamburgo 1, Caxias 1, Santa Maria, Santo Ângelo, Pelotas 1, parece que tem mais uma comprada agora. Então, se a gente fosse olhar assim, 3 anos atrás, era só uma Porto Alegre, né? E isso está se expandindo, interiorizando muito, né? E realmente tem que estar no meio. É, e eu acho que as principais as plataformas, além de se basearem já no que o DaVinci a gente já sabe, já vê, né? Tenta melhorar, né, as coisas de comunicação entre cirurgião e equipe, né, o acesso, né, que eventualmente às vezes a gente vê os trocáteres ali para uma criança, às vezes pode ser muito grande, né, então diminuir as trocáteres de acesso, né, às vezes os braços do SI, que era lá atrás eram braços grandes, né, hoje no XI já são mais finos, já não se bate tanto com o auxiliar, não se bate entre os próprios braços. Cirurgia guiada por imagem, né, reconhecimento dos tecidos, né, o feedback tátil é, e acessibilidade e automação, né? Então esse aqui eu vou pular esse slide. Então as novas plataformas isso aqui que a gente tem, né, diversas aí, né? A gente for falando de todas, a gente vai ficar o dia inteiro, né? Mas a gente tenta pegar principalmente das que estão mais na nossa no Brasil aqui, né, nosso alcance, e algumas que têm se destacado. Dorival vai comentar também, mas sem dúvida o DaVinci Single Port foi uma plataforma que já tem nos Estados Unidos há alguns anos, na Europa chegou agora no último ano, e aqui a gente não tem disponível, mas sem dúvida vai ser um grande avanço, né? Porque através de uma incisãozinha de 3 4 centímetros a gente consegue colocar todos os trocáteres, né? E fazer a cirurgia. Então acho que basicamente para cirurgias que a gente trabalha com espaço pequeno, por exemplo, cirurgia extraperitoneal, retoperitoneal, né? Fazer com SP, eu acho que é uma excelente indicação, né? Porque é um espaço que ele não existe, que a gente tem que criar e botar vários trocáteres, né? Se a gente tiver conseguir botar só um trocáter, sem dúvida vai ajudar bastante, né? E aqui só esse vídeo do Márcio Moscovski que mostra que enfim, a gente consegue replicar, né, as mesmas coisas que a gente faz com o robô XI com o SP, né? Então ali à esquerda a gente tem o XI e à direita o single port. Então a diferença basicamente é que a articulação, né, das pinças, em vez de ser no punho, que nem vocês viram hoje de manhã, que é o XI, ela funciona no cotovelo, né? Então a gente tem que ter uma adequação ali nos movimentos, né? Não usa muito o punho, mas sim o cotovelo. Tá? A cirurgia também
transvesical, né? Por exemplo, de hiperplasia, eu acho que é uma boa indicação, né? O paciente tem múltiplas cirurgias prévias, né? Colocar um trocáterzinho de 3,5 suprapúbico direto dentro da bexiga, inflar a bexiga e fazer essa cirurgia que a gente fez da manhã direto por dentro da bexiga é uma ótima indicação. E o Da Vinci 5, né, que chegou também nesse último ano, né, vem trazer avanços em precisão e controle, né? Acho que uma coisa fundamental e boa é esse feedback tátil, né? Que acho que para quem já tem uma experiência boa, não sente tanta falta, porque a gente vai adequando treinando o nosso olho, né, a nossa cabeça, e a gente consegue entender, se a gente puxar muito com aquela pinça lá, eu vou arrancar, né? Então isso é uma coisa que tu vai aprendendo com o olho, deformação dos tecidos também, quando a gente vai palpar ali, a gente não sente, né? Mas a gente consegue entender, o tecido está deformando, então é uma estrutura mole. Aí quando a gente palpa a próstata, não deforma, né? Então é duro. Então a gente está na próstata, palpa a bexiga, ela deforma, então isso tudo vai treinando, né? E vocês vão conseguir no simulador ter um pouco disso, porque ele vai apitar às vezes quando faz uma força maior, ali vai ficar vermelho, né? Mas vocês vão ver também no in-service depois, amanhã, que no robô mesmo, que os pesos das pinças do joystick é diferente ali, aí vocês vão entendendo um pouco isso das forças, né? De quanto força segura a agulha, né? E tudo mais, vocês vão treinando isso, né? Uma resolução maior, né? Ergonomia melhor e uma interface muito melhor entre o sistema, né? Tudo dentro do mesmo daquela torre, né? Que fica do lado do paciente, controla e o cirurgião consegue controlar tudo do console, né? Até o gás e tudo mais. Então falando um pouco do Medtronic, né? Do Hugo, que é um robô que vocês veem ali, é um console aberto, né? Diferente do que a gente tem no Da Vinci, que a gente fica com a cabeça imersa dentro do console, a gente não consegue ver para os lados, né? Uma das grandes vantagens desse robô é que ele é console aberto, que tu consegue ver o robô, ver o teu auxiliar, né? Ter uma comunicação melhor, teoricamente, tá? Ele é um robô, diferentemente do Da Vinci, é um robô modular, né? Então, que nem o Versus viram ali embaixo, eles são braços separados, né? Do robô. Então aqui o console, desculpa, vou falar mais do console. O console é muito parecido com o Da Vinci, tá? Então os pedais são muito similares, tá? E tem a câmera, a energia, né? A troca de braços, né? A coisa que é mais diferente do console é que ele é aberto e a joystick, né? Em vez de tu pegar em forma de garra, tu pega em forma de pistola. Né? Então tu normalmente faz com esses dois dedos assim. No Da Vinci normalmente a gente usa assim, né? Até pode usar assim, né? E depois vocês vão ver no robô lá e usar o clutch no pé, né? Mas normalmente a gente opera assim e deixa esse dedo indicador para mexer no clutch, que é basicamente pra gente a embreagem, né? Que a gente, quando chega no limite do movimento, a gente aperta o clutch, volta sem mexer as pinças e consegue avançar mais depois. Então, esse clutch nesse robô é na pistola aqui embaixo, com o terceiro dedo do meio a gente consegue apertar. Os braços, como eu falei, modulares, né? Uma coisa que vocês devem ter percebido que é um ponto ruim desse robô, que os braços são muito grandes. Tá? Então ele lembra o tamanho do braço SI. Então eu tive oportunidade lá na Bélgica, numa das minhas voltas para revistar os serviços que eu fiz o fellow lá, eles já tinham e realmente sobra um espaço mínimo para o auxiliar ficar do lado do paciente, tem que ficar desviando dos braços, porque realmente são bem grandes esses braços. Né? Mas isso faz com que as pinças sejam bem firmes, assim. Então, questão de firmeza, né, das pinças dos braços durante a cirurgia lembra muito o Da Vinci. Então, nisso o Hugo é bom, tá? Aqui eu coloquei um vídeo, numa das minhas idas lá, eu fiz um dia de hands-on lá no Hugo. Então, vocês veem aqui o console aberto, eu tô com um óculos ali, né, 3D. Ele tá filmando através de um óculos também. Aí a gente consegue ter uma destreza super boa, os braços são firmes, tá? A pinça lembra muito a do Da Vinci, o porta-agulha, né? A tesoura também.
Aqui do ladinho você tem um tablet, consegue controlar também a energia, né? Rotar a câmera e tudo mais. E vocês veem que é bem ergonômico, né? A, e aqui a gente está vendo os braços ali, né? Docados no ar, assim, né? Para fazer essa simulação. Então vocês veem que o braço, que nem o no DaVinci, ele doca no trocáter, né? Então o trocáter fica bem estável, né? Tá vendo ali, o trocáter fica bem preso e a pinça vai por dentro do trocáter. Esse é um modelo bem interessante que até a gente tinha lá, que é de anastomose vésicouretral. Tinha anastomosa o estômago na cloaca ali, né? E fica bem fidedigno da bexiga, né? Mais espessa o estômago, né? E a cloaca uretra mais delicadinha, assim. Então é um modelo bem bom. A gente depois passa uma sonda e consegue até jogar água e fazer um liquid test ali para ver se vaza ou não vaza. Mas então esse é um pouco do Hugo. Ele começou, né? A primeira cirurgia na Europa foi em fevereiro de 2022. O Alex Motri, que foi meu mentor no Fellow lá, fez. E eles estão com um volume muito grande lá, basicamente no hospital. Agora eles têm 2 DaVinci e um Hugo e estão rodando da mesma forma, metade de cirurgias, assim. E na Europa o Hugo entrou muito bem, sabe? Tanto o Congresso Europeu de Cirurgia Robótica, que eu sempre vou todo ano, cirurgias ao vivo, lá, que normalmente tem umas 35, 40, é metade no Hugo, metade no DaVinci. Então tem usado bastante lá. É uma questão de se adaptar, né? Tem algumas restrições, assim, por exemplo, nefroterectomia, às vezes precisa redocar todos os robôs, né? Enquanto no DaVinci às vezes pode ser mais fácil só redirecionar todos os braços, quer dizer. Então, aqui no Brasil a gente tem uma plataforma em São Paulo, tá? Desculpa, duas, no 9 de julho e no Einstein. E eu sei que a do 9 de julho eles pararam e a do Einstein eles tiveram alguns problemas, tá? No início de o robô parar de funcionar, então eles deram uma parada de fazer, depois voltaram. Mas a Imagtronic é uma empresa muito forte, né, no Brasil, porque ela também fornece os outros insumos, né? Então, trocáter, né, tudo. Então, eles têm uma ideia, por mais que o preço do robô seja muito parecido, né? Eles têm uma ideia que a longo prazo, né, como eles fornecem todos os insumos, possa ficar um valor mais acessível, né? Mas ela não decolou tanto aqui no Brasil, não. A plataforma Versus, então, da CMR, que é uma empresa britânica, ela chegou aqui no Hospital Windsor tem uns 2 anos e 3 meses, mais ou menos. No final do ano de 22. E 2023, isso. E então o que ela traz, né? Ela traz, vocês veem ali um console aberto, né? Que nem o do Hugo, né? Ele sobe, se quiser operar de pé, né, mano? Quem vai querer operar de pé, né? Então a gente tem uma visão também de toda a sala, né? Usa óculos também para olhar. E a coisa que é diferente do Versus é que ele não tem pedais, tá? Então todos os controles são no joystick, na mão ali, né? Então isso é um ponto ruim, eu acho, que acaba concentrando muito das informações na tua mão, né? Enquanto aqui no DaVinci a gente consegue já acelerar alguns passos porque a gente usa os pés e as mãos, né? Ali às vezes tem que parar um pouquinho de cauterizar para avançar com a câmera e trocar o teu dedo. Então os botões de energia são todos na mão, né? O botão da câmera é um joystick também na mão. Então isso é um ponto que eu acho ruim do Versus, mas tu vai te adaptando, né? Aqui vocês veem também que os braços são modulares, né? E são menores, né? Mais finos, né? Também. E uma coisa é bom, né? Claro, porque tu tem mais espaço para trabalhar ao redor do paciente, mas uma coisa que vocês vão ver na prática é que ele é um robô que ele não tem tanta força de preensão quanto o DaVinci, né? E o Hugo. Então, com o braço um pouquinho mais leve, mais mole, às vezes quer puxar uma praça muito grande, assim, tu sente que falta um pouco de força, tá? Mas também tu vai te adaptando, às vezes eu mudei um pouco a minha maneira de operar
quando eu faço cirurgia no Versus, que eu normalmente aquela tração que vocês viram que o André faz da próstata de um lado pro outro quarto braço, às vezes ali falta um pouco de força, às vezes eu entrego a próstata pro auxiliar pegar com uma pinça para conseguir puxar pro lado pro outro, né? Então tu vai adaptando. E uma coisa também interessante é que as pinças do Versus são mais curtas, tá? Então isso é bem importante na hora da colocação de trocáteres. Porque se tu coloca os trocáteres muito alto, como a gente botou hoje, assim, a pinça não vai chegar até a próstata. Então a gente precisa colocar os trocáteres bem mais baixo, tá? Para conseguir alcançar, né? Então é muito mais similar a uma videolaparoscopia, né? Que acho que eles veem, realmente acho que eles se colocam no mercado também como isso, como a evolução da laparoscopia, né? Não para competir com o da Vinci, né? Mas sim para melhorar para quem fazia laparoscopia. Então a gente tem que colocar os trocáteres bem mais inferiormente. E eles são trocáteres de 5 milímetros, diferente do da Vinci, que são de 8, né? Então o pessoal da ginecologia tem gostado bastante de usar esse robô, por isso que eles fazem furinhos menores, conseguem botar os trocáteres mais baixos, às vezes que esconde mais na calcinha ali, esteticamente para eles é importante, às vezes para as mulheres, então eles têm usado bastante. O que mais? Então aqui a gente tá com 4 braços ali, vocês viram que um é da câmera, né? 3 3 braços, né, para operar, né? 2 que tu opera e um quarto braço para afastar. E a gente consegue também, se quiser fazer só com 3 braços, é uma câmera e só 2, tem gente que faz, né? E aí abusa do auxiliar ali, né? Para ficar tracionando. Então aqui um pouco como é que funciona ali o robô, né? A gente operando uma nefrectomia parcial aí, né? Então a gente o console aberto, né? Com os óculos, olhando a imagem 3D, todos os comandos na mão, né? E então é uma coisa que eu gosto de falar também que é um novo aprendizado. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o DaVinci, né? Então, quando tu se dispõe a aprender uma nova plataforma, tem que esquecer tudo, né? Aquilo ali do DaVinci que a gente sabe, né? E fazer uma imersão nessa outra plataforma também, né? Então, no início demorava quase o dobro do tempo que demora para fazer um cirurgia com o DaVinci, né? Faz uma próstata aí assim, 1 hora e meia, né? Mas aí com o tempo, né? Hoje em dia praticamente quase o mesmo tempo eu demoro para fazer uma próstata no Versus, né? Com algumas adaptações, né? De auxiliar. Normalmente vocês viram hoje a configuração de trocáteres que a gente bota 5 trocáteres, né? No Versus normalmente eu coloco um trocáter auxiliar a mais à esquerda, né? Do lado da mão robótica ali, mas no facilica esquerda, e daí o auxiliar fica com 2 mãos, né? Uma ele consegue botar uma endoclite, puxar a próstata para um lado para o outro, e aquele trocáter de 12 do hipocôndrio esquerdo aqui, ele coloca o hemolock, coloca a agulha, né? Então a gente vai adaptando um pouco. Hoje em dia, na minha prática, realmente eu tenho feito bem mais, né, o DaVinci, mas o Versus para aqueles pacientes que realmente às vezes não tem condições, querem fazer videolaparoscopia pura, a gente consegue, o pacote é um pouco mais barato, né, não é tanto, mas é um pouco mais, a gente consegue às vezes, eu enxergo nesse meio termo, assim, né, o Versus, né, mas, por exemplo, lugares em Balneário lá, né, Gilberto Almeida, nosso amigo, tá lá, ele só tem o Versus lá. Então, cara, quem não tem cão caça com gato lá, eles estão fazendo um milagre com ele, operam, tá saindo bem, tu tira tudo que a plataforma te dá, né? Consegue fazer uma cirurgia boa, né? Mas para aqueles que têm acesso às duas plataformas é mais difícil tu ver ela decolar, né? Por exemplo, aqui a gente tem no mesmo hospital as duas, né? Então, pô, tu tem o DaVinci ali, quase o mesmo preço, fica meio assim, né? De mudar toda a tua rotina, ir pro outro robô, mas acho que é uma questão de se adaptar, né? Acho que é uma boa plataforma também. E tem seus benefícios. A imagem é boa, né? Eles estão evoluindo, né? A mesma coisa. O DaVinci tem 25 anos de evolução quase, né? Esse aí tá com 3, 4, 5 anos no mercado. Então vão vir novas gerações, né? Que vão evoluindo.
O Hinotori é uma empresa japonesa que é uma fusão da Kawasaki com a Medicaroid, é uma empresa médica. E é um robô que é muito similar ao XZ, vocês veem aí, né? Então o console é fechado ali, é muito parecido, né? E o robô é muito parecido com o XZ ali também, que ele vem, né? Um módulo de cima se aproxima do paciente. E aqui vocês... Opa, rodar o vídeo, eu também experimentei lá na Bélgica. E é muito similar, assim, muito firme também. Tá chegando na Europa agora ele, para uso clínico. Já tinha para testes, enfim. Então a imagem é muito boa, né? Uma coisa que os pedais são meio pequenos, acho que é por causa dos japoneses lá, eles estavam melhorando. Às vezes você ia pisar num pedal, pisava nos dois juntos. Mas eles vão fazer pedais maiores ali também. Uma coisa que é diferente desse robô, vocês veem ali, é que a gente não doca o robô no trocáter, né? Isso é uma coisa interessante de mostrar também, porque ele fica... deixa eu fazer aqui... O trocáter, que nem no... Deixa eu só mostrar no Versus uma coisa. Uma coisa interessante do Versus é que, diferentemente daqui que a gente viu que a gente docou o braço do robô no trocáter, né? Isso deixa o braço muito estável, né? Então não tem nada que tu vai fazer ali que vai mexer o teu campo. Aqui a gente coloca o trocáter de plástico no abdômen e a gente introduz a pinça pelo trocáter. E aí calibra, né, ele. Então, por exemplo, se o meu abdômen, né, baixar o gás, o meu trocáter vai baixar também, né? Então, essa questão é bem importante, né? Que eu tô com a minha pinça lá e se meu trocáter, a parede baixar, vai baixar o trocáter, pode baixar a pinça, né? Então, isso é interessante, não te dá tanta firmeza, né? E fica muito dependente do ar, do pneumo também. Então, isso é uma coisa para prestar atenção, né? E eu lembrei disso para falar porque esse robô japonês, o Hinotori, ele também é assim. Então, o trocáter não fica estabilizado no braço. Mas uma coisa interessante dele é que ele, para evitar o conflito entre os braços, né, ele automaticamente, quando tu vai mexendo nas pinças, os braços vão se readequando, né, para evitar o conflito. Então, quando tu vai mexendo para o lado, os braços do robô também vão indo se afastando um do outro para evitar conflito entre os braços, né? E de novo, aqui a gente faz isso aí, essa calibração, né, que a gente faz com o Versus, a pinça fica não tão firme assim, né, porque o docking não fica preso nos trocáteres, né, fica um docking aéreo, assim. O Tomai, né, que é um robô que realmente está se destacando aí, chama atenção, porque eles é uma empresa microporte, tá? Medbot, e eles estão chegando chegaram no Brasil já esse ano passado e é chinês, tá? E ele é exatamente uma cópia do XZ, igual, né? Igual. Eu testei ele também, é muito similar, console fechado, a imagem é boa, as pinças são firmes, né? E ele realmente veio com o intuito de ser uma tecnologia mais barata, né, para conseguir entrar em mais mercados, né. Na prática ali, pelo que eu vi do preço que vai vir, não vai ser tão também, talvez acho que eram uns 75% do valor que é o da 20, né, que gira em torno de 2 milhões de dólares, 2 milhões e 300, depende da negociação ali, né, isso o X, né, o XI é um pouco mais caro. Então, vocês veem aqui que ó, é realmente muito similar ao XI, né? Os pedais, todos, o controle da câmera, da mão, e a destreza ali das pinças, a firmeza é muito parecida mesmo. Tá? E eles já tiveram a aprovação da Anvisa, né? Estão negociando com alguns hospitais de São Paulo, pelo que eu sei, para colocar o primeiro sistema lá, tá? E eles têm uma coisa muito interessante, eles fizeram um lançamento, eu fui a São Paulo lá em dezembro para fazer, e eles estão com
tecnologia de telecirurgia, né? Então, eles conseguem fazer cirurgia à distância. Tá? Isso ainda não está aprovado na Anvisa, tá? Vai demorar um pouco mais, mas é um diferencial bem grande dessa plataforma deles, né? E nesse exemplo aqui, eu estava em São Paulo, experimentando o robô, e a gente tinha um porquinho lá em Orlando, que a gente estava fazendo simulação, tá? Então, é bem interessante esse diferencial, né? De a gente daqui a pouco poder fazer uma telecirurgia, né? Daqui a pouco lugares aí no norte, né? O Brasil é um país grande, né? Que não tem acesso, não, a equipe não consegue estar lá para fazer a proctoria, daqui a pouco fazer uma proctoria remota, né? Telecirurgia, né? E que tu consiga intervir em determinados momentos, né? Da cirurgia, acho que pode ser uma opção bem interessante, tá? E esse outro robô é o Edge, tá? É da China também, é muito parecido também com o da 20. E eles também estão com a telecirurgia. Então, vocês veem que é muito similar mesmo, né? E no Congresso Europeu de Cirurgia Robótica, o EROS, que eu fui agora em Bordeaux ano passado, em setembro, tiveram 3 cirurgias ao vivo, telecirurgia. Então, o paciente estava lá na China, e os cirurgiões estavam em Bordeaux, na França, e teve nefrectomia parcial, prostatectomia radical. Então, é bem interessante isso porque abre portas muito interessantes aí, né, de acesso para pacientes, né? E esse outro robô também, eles têm um single port da Edge também. E esse ainda não estão no Brasil, mas sem dúvida é uma plataforma que vem também para os chineses lá sempre fortes para baixar preços, né? Entrar mais no mercado. Então, bem interessante isso. Só mostrar aqui da telecirurgia, assim, a gente vai conversar, mas aqui lá do Eros, ó, tiveram 3 cirurgias, né? E a distância é de 8.000 quilômetros, né? E aqui o mais importante da telecirurgia, a gente vai conversar mais sobre isso, é para ela ser segura, a latência, né, que é o tempo entre o comando, né, e a resposta tem que ser menor que 200 milissegundos, né? Então, quando eu experimentei ali, tu percebe que tem um delay, né? Que tu passa alguns 10 minutos ali, tu te acostuma com aquele delay, mas tu não pode chegar ali e querer fazer da mesma forma que a gente faz rápido aqui, jogar pra lá, porque tem um delay, né? E tu te atrapalha, então tem que ir com um pouco mais de parcimônia, mas sem dúvida é uma tecnologia que chegou pra ficar também. Então, acho que eu falei das plataformas, as principais que a gente tem no Brasil são essas, tá? Tem no Brasil só não, mas que chamam a atenção. Tem, desculpa, aqui, tem diversas outras da Johnson Johnson, mas realmente não, da Digital Motion, a Vatera, mas essas não estão chamando muita atenção no mercado. E acho que é um pouco isso. Agora a gente pode conversar, e se vocês tiverem dúvidas e perguntem aí sobre o Versus, alguma coisa, a gente vai ter tempo para também lá no inbox fazer um dry lab ali no Versus para entender como funciona a plataforma, mais tudo mais. Alguma pergunta? Como é que fiquem à vontade, hein? Lá em Florianópolis, vocês trabalham em qual hospital lá, né? Começou o Da Vinci, a gente tinha o Versus lá, né? Sim, né? No Imperial. No Imperial Hospital de Imperial. Caridade, no Caridade, né? E agora chegou o Da Vinci, o SI,
Mas eles compraram o X, mas acho que daí não entregaram, daí eles mandaram no SI, né? Isso. Vai ficar lá até vir o X. Vocês operam lá até? Opera lá. Ah, legal. Tá. E E o Versus meio que foi aposentado lá a hora que entrou. né? Eu vi que o Vicente parou de operar os guris ali. Eles meio que pararam com o Versus, depois começou o da 20. E agora tem expectativa de entrar mais um da 20 em outro hospital. Então, em questão de 2 meses, 3, vão entrar 2 da 20. Né? E em Santa Catarina já tinha em Blumenau, né? Sim. E o Versus em Itajaí. Acho que é isso. Agora começou Joinville também, um da 20, acho que foi ano passado. É isso. Com o Ernesto Regis lá, acho que isso. Não, é isso aí, tu vê aqui, Passo Fundo, botaram um robô, daí outro hospital botou outro, né? Pelotas agora mesmo, botaram um robô, o outro hospital comprou, daí comprou o da 20 também. Né? Então... Mas foi isso que aconteceu na história. Nós botaram o Versus num, o outro hospital comprou o da 20, daí quando surgiu o boato que pudesse ter uma migração de cirurgião, para esse hospital mesmo já comprou o da 20. Já comprou. Não, isso aí. Qual que é a diferença principal, assim, do SI, X e XI? Então, o SI, né, é um robô que os braços dele, né, vocês viram que hoje o XI, os braços vêm de cima, né, vem aquele boom que avança, né, e vem os braços. O SI e o X, os braços vêm de trás de uma coluna, né, então... por isso que ele é menos versátil, né? Para próstata, por exemplo, a gente tem que fazer o docking normalmente entre as pernas do paciente, né? Por isso que normalmente se deixa em perneira ou só abre um pouco as pernas, né? Para ele avançar, né? Tem gente que inventa um docking lateral com o SI, mas não fica tão bom, tem muita restrição de movimento, tá? Então, basicamente, a diferença é que em vez de os braços virem de cima, eles vêm de trás de uma coluna, tá? E aí a liberdade de movimento deles, o conflito entre os braços é um pouco maior, tá? No SI era maior ainda, porque os braços eram maiores, e no X aumentou um pouco o campo de alcance dos braços, né? Porque os braços são mais finos, né? Então, basicamente, a diferença é essa de versatilidade, né? A imagem é a mesma, né? O console é o mesmo, tá? É basicamente isso. E o que vocês vão ver é que ali, vocês viram que tem aquele target anatomy, né? Então, a gente aperta, né? Ele se adapta mais ou menos à anatomia de acordo com o órgão, alvo que tu marcou. No X e no SI é diferente, porque tu tem que docar cada braço de uma vez sozinho, né, sem ele ter essa automatização, assim. Daí tu tem que prestar mais atenção, né, para manter realmente uma distância entre cada braço, né, para que eles não tenham muito conflito, né. Então, quando vocês vão ver lá, o braço do X tem várias articulações nele em cima, né, para que realmente a gente precisa respeitar os ângulos ali, né, para que não aconteça muito conflito. Então é isso aí, versatilidade e basicamente essas diferenças. Tecnologia tem nos dois, tá? Tanto de sincrosil, energia avançada, bipolar, né, Vessel Sealer, Firefly tem nos dois também. A ecografia independe da plataforma, dá para usar nas duas também. Então, basicamente isso. E o Versus, valeu. E o Versus, eles estão evoluindo também em endocianina, eles já têm agora verde para ver vascularização dos tecidos, tá? Eles também estão evoluindo em outras formas de energia avançada também, como Vessel Sealer, né, que ainda não tem, tá? E a imagem do Versus é muito boa, né? Isso não sinto falta, né? O que mais tu sente falta no início, né, é que isso aí tem comandos são todos nas mãos, né, que o robô não é tão firme, não é tão forte, assim, e tu não tem tanta delicadeza, assim, naquele movimento fino, assim, que é uma coisa que eu já reclamei com eles, que eles estão trabalhando para melhorar, é que tu, pra abrir e pegar, né, a pinça no Versus também funciona uma pistola, assim. Um grande problema é que quando tu tá abrindo a pinça, ela vai abrindo aqui e ela não tá abrindo lá.
e aí de repente tu abre um pouquinho mais, ela abre lá. Daí tu tem um delayzinho, assim, sabe? Que isso vocês vão ver depois quando vocês fizerem em service ali no Versus, que atrapalha um pouco. Então, por exemplo, nefrectomia parcial é uma cirurgia que eu não gosto de secar o hilo com o Versus ali, porque eu vou fazer essa abertura ali do lado de uma veia renal e às vezes abre um pouco mais do que eu quero. Então, claro, tu vai te adaptando com isso, né? Vai ficando cada vez mais confortável, mas é uma coisa que eles estão trabalhando para melhorar também. E a energia do Versus também, né? Lá eles usam o bipolar normal, valelado. Exatamente. Aqui parece melhor, né? É melhor, sim. Sabe que no passado, no SI, né, não vinha embutido no robô a energia. Então, quando a gente tinha o SI aqui, a gente usava um Valley Lab também. Dá pra usar. Mas agora as novas, a partir do XI, X normalmente já vem esse ERB, né, que é um sistema de energia embutido na torre que fica do lado do paciente ali, né? E sem dúvida acho que funciona melhor assim a energia. Acho que é um pouco isso assim do insuflador só ali, que eu vi que tu usou os dois. Uhum. E insuflador normal de laparoscopia. Aquele é normal, da Stores ali que a gente usa, né? Acho que a gente usa dois basicamente por isso que dá pra fazer com um, dá. Mas que às vezes com uma cirurgia que tá sangrando muito, né? Que tu tá aspirando o tempo inteiro ali, que não foi o caso dessa de hoje, às vezes tu pode sentir cair o pneumo, mas atrapalhar um pouco a cirurgia, por isso que a gente usa dois, né? E setou no máximo, né? Setou no máximo. O fluxo no máximo, né? Eu normalmente opero com 12 milímetros de mercúrio, tá? Aqui. E aí no meio pro fim da cirurgia normalmente eu boto em 10 ali, em 8, 10 para revisar a hemostasia. E como eu falei no AirSeal, esse aqui é da ConMed, né, que representa ele. É muito bom. Lá na Bélgica só tinha ele. Eu usei aqui numa cirurgia ao vivo que eu fiz no congresso. E eu operei com um pneumo de 8 naquele dia, né? Mas o Motri lá ele faz rim, ele faz com 5 milímetros de mercúrio, né? Próstata normalmente 6 e se é um cara muito obeso ele bota em 8. Mas acho que isso é tanto para transoperatória é importante ali, para manter a pressão estável, evacuar a fumaça, mas principalmente para o Motri fala muito em low impact surgery, né? Que é imagina, quando a gente bota muita pressão dentro do abdômen, imagina a compressão da microcirculação intestinal ali, né? Muito mais fácil de dar ilho, né? Então, se a gente tá operando com o pneu bem mais baixinho, o paciente vai ter muito menos impacto no pós-operatório, vai ter muito menos ilho, vai ter muito menos dor da distensão abdominal. Então, acho que operar com um pneumo baixo é uma coisa fundamental. Dois com pneumo baixo melhor, né? Que daí repõe rápido. Dois. Exatamente.